Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Fogão, que hoje enfrenta o Peñarol. Já teve reviravolta, teve mudanças, de estádio, de localização e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre essa repercussão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Tá, porque hoje tem o Peñarol recebendo o Botafogo. O Botafogo vai confirmar, então, a sua vaga na decisão da competição. A gente tem os dois times, então, um em casa, outro fora, em 2024. Hoje, a vantagem do Botafogo é enorme. São todos aqueles que eu entender que façam falta para o jogo. Não tenho intenção de olhar para o jogo de uma forma, não posso estar a fazer algo contrário àquilo que digo. Vamos para disputar o jogo, para ganhar o jogo. Obviamente que nós sabemos a vantagem que temos. Sabemos também daquilo que é a necessidade que a equipe possa ter em termos daquilo que são as opções. Vou-lhes dizer é que vamos com todas as armas que nós tivemos à disposição para podermos vencer também o jogo no Uruguai. Nós temos que salir a jogar sabendo que há uma vantagem importante, pero que não há nada decidido ainda. Temos pela frente 90, 95 minutos, mais um jogo. Vai ser muito agressivo para mim, Peñarol. Eles vão a sair com tudo desde o começo do jogo. São jogadores muito rápidos, então se estamos finos da bola, eu acho que vai sair tudo bem pra gente. É mais uma noite, então, de Conmebol Libertadores. É claro que a nossa programação toda está voltada para esse jogo, então tem todo o pré-jogo especial no F90, na edição da tarde do Sport Center, também um pré-jogo muito grande, envolvendo também, claro, a Copa Sul-Americana, mas depois das grandes partidas, tem ainda o Linha de Passe e a próxima edição do Sport Center. A Roberta Barroso está por lá, o Rafa também, porque o Arthur Jorge falou, vamos com todas as nossas armas. São todas mesmo, assim, Roberta, ou nem todas? Vai, vamos falar a verdade. Olha, Bruno, todas as armas, a gente pode dizer, estão aqui em Montevidéu. Ontem, todos esses jogadores pendurados, que são 5, viajaram com a delegação, mas deve ser, logo mais, time misto. Apesar que até a gente conversou ontem com o Pedro Martins, ele falando sobre isso, que o Botafogo sempre vai com força máxima, sempre vai para vencer, mas que é importante também dar oportunidade para outros jogadores. E hoje o Botafogo tem essa vantagem muito confortável. Venceu por 5-0, pode perder por 4 gols de diferença, vai com as armas que tem ali à disposição, mas se preservando para essa grande decisão, a final, porque o Botafogo está pertinho dessa final e esses 5 pendurados, jogadores muito importantes, começando do gol, passa pelo meio e pelo ataque, Rafa. Todos os setores são impactados por esse cenário de penduricalhos, né, Roberta Barroso? Eu acho que assim, o Arthur Jorge, desde que ele chegou, ele tem se notabilizado por algumas grandes virtudes na sua metodologia, né? Primeiro, o estudo minucioso das características dos seus jogadores. Segundo, o entendimento do encaixe em cima dos times adversários. Terceiro, o aprimoramento, e aí não é só ele, é a comissão técnica de um modelo físico e estrutural. O Botafogo chega praticamente aí em novembro com uma condição física absurda para o que a gente pode comparar com outras temporadas, a média do futebol brasileiro e do próprio Botafogo do ano passado. O Botafogo de 23, afora questões técnicas, na reta final caiu muito fisicamente. Então, como ele tem se caracterizado por vários aspectos que versam, que falam, que dialogam com a inteligência, a prudência é mais um deles, né? Precisa ser prudente o Arthur Jorge essa noite e colocar John, Alexander Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e o Igor Jesus, todos no banco de reservas. Não precisa queimar esses jogadores. É claro que o Botafogo tem elenco, sim, mas um dos grandes segredos desse time é que o 11 ideal foi encontrado. O torcedor já sabe a escalação. O Botafogo tem um time titular altamente funcional e não tem por que arriscar nenhuma peça pensando na decisão. Verdade, Rafa. E ontem eu conversei com o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, e também com o diretor de futebol, Pedro Martins. Eles chegam agora nesse Sport Center justamente para falar sobre também essa mudança de estádio. Essa partida acontece aqui no Centenário e o Pedro Martins também sobre a expectativa para essa partida de logo mais. Compreendemos a complexidade do problema, sabendo que não é só uma questão de regulamento, uma questão de clube a clube, é uma questão governamental, uma questão que envolve uma segurança de milhares de torcedores. A bola foi muito hábil, o Botafogo está muito satisfeito com isso e acreditamos que o espetáculo tem que ter torcida, tem que ter segurança e acredito que a gente chegou em bons termos. A gente está muito contente pelo momento que o clube está vivendo e, como sempre, o nível de preparação no Botafogo foi para um jogo de 0-0, né? Um jogo em que a gente sabe que a tensão é grande,
que a expectativa também é muito grande. Então, tanto o Arthur como todos os atletas estão levando essa partida como mais uma partida em que o resultado está igual. É uma característica do Arthur já preparar a equipe, independente se vão ter 11 jogadores ou não, né? Ele não olha só para a equipe titular. Já é uma característica dele de trabalhar todos os jogadores de uma maneira igual para que todos entendam a estratégia da equipe. É assim que ele fez também essa semana, né? Obviamente, ele vai conseguir gerenciar isso de uma maneira inteligente, mas sempre levando em consideração que o Botafogo vem para ganhar a partida. É assim, então, que o Botafogo chega para esse jogo, vai em busca da vitória. Agora a gente sai aqui de Montevidéu, do Uruguai, e vai para Buenos Aires. Tudo bem, Edu, Zupac? Oi, Roberta, Rafa, todo mundo ligado no Sport Center. Não estamos longe, né, de Buenos Aires para Montevidéu. No barco é 1h30, é um passeio agradável no Rio da Prata. Eu não fiz, mas dizem que é muito agradável. Ô, Edu, a gente tá trabalhando muito esta semana aqui, porque são 3 jogos. Agora, a Beta e o Rafa, com um jogo só, estão tendo o mesmo drama de trabalho com a gente em 3. Ô dupla que tá ralando em Montevidéu. É isso. E a gente fala da capital sul-americana, incluindo aqui, Buenos Aires e Montevidéu, essa região aqui, a capital sul-americana do futebol essa semana. E tá muito legal o clima aqui. A gente fala da esquina da 9 de Julio com Lavache, aqui atrás da gente o Obelisco, um ponto central, muito famoso de Buenos Aires. E acabou de passar corintiano aqui, Passou. Tá falando de Racing e Corinthians amanhã, semifinal da Sul-Americana. O outro gritou Cruzeiro, agora há pouco. E o pessoal do River ainda dizendo River Plate batendo no peito. E Boquense também. Quem? Boquense, comemorando a classificação do Atlético Mineiro de ontem. E é isso, torcedores, muita coisa em jogo, muito brasileiro passeando aqui no centro da cidade, tudo numa boa. As torcidas se provocando e tudo em paz, graças a Deus, como tem que ser, né? Futebol, motivo de união, não de separação. Mas enfim, Arthur Jorge, como podem dizer aqui, deve mesmo poupar os jogadores aí que estão pendurados, faz todo sentido. O Botafogo com a classificação muito, muito, muito avançada, muito próxima. É assim, o Botafogo investiu o que investiu e observou o que observou para montar um elenco que desse ao Arthur Jorge a tranquilidade para quando ele perdesse jogadores, como perdeu o craque da Libertadores até então, o Júnior Santos, não perdesse nível técnico, jogadores foram entrando, foram chegando, foram melhorando o time, e é também a ponto de, depois de uma goleada que garante a classificação, como esse 5-0, e o Campeonato Brasileiro pegado como está contra o Palmeiras, com jogos aí por vir, administrar com o próprio elenco. Então acho que é uma decisão natural que precisa ser tomada, e que imagino que será tomada, por Botafogo garantir a classificação. Edu, a gente vem de uma semifinal, de 2 semifinais, que colocam, de um lado, a gigantesca tradição do continente contra times que são bons, né? Então o River Plate, do ponto de vista continental, ele é muito mais tradicional do que o Atlético Mineiro, mas ele não é melhor, e o Galo passou muito bem. O Peñarol, do ponto de vista continental, tem muito mais tradição que o Botafogo, mas não é melhor, não consegue competir, e o Botafogo já passou. Então a gente vê semifinais que colocam a hegemonia financeira do Brasil, do futebol brasileiro, mas bons trabalhos de bons projetos, passando por cima da tradição de 2 clubes gigantescos de 9 títulos, como tem combinado o Peñarol e o River Plate. Por tudo isso, o Botafogo tem conforto para administrar o elenco e administrar a vantagem em Montevidéu. Agora, um estádio maior, a pressão menor, né, em relação ao campeão del siglo, que é um caldeirão. O Centenário é mais espaçoso, então menos pressão, deixa ainda mais tranquila a situação pro Botafogo, que já tem a vantagem de 5 gols? Sim, espero que, do ponto de vista do jogo, sim, tranquilo. E do ponto de vista de segurança, eu espero que sim. A princípio, no Centenário, garante-se a segurança não só dos torcedores, mas também do Botafogo no ir e vir. Mas é preciso ficar atento. É preciso ficar esperto, porque mesmo no Centenário, eles garantindo, tem que redobrar a atenção, especialmente para o torcedor, né? E o Rafa falou mais cedo sobre torcedores do Botafogo não saindo com a camisa do clube na rua, o que deveria ser totalmente permitido, mas diante desse quadro, todo mundo tem que tomar muito cuidado, mesmo o jogo saindo do campeão del siglo e chegando no gigantesco Centenário. A gente fala aqui pertinho da concentração do Atlético, aqui a 200 metros está o hotel do Atlético Mineiro, que em função das greves, né, marcadas para essa quarta-feira, acabou ficando um dia a mais aqui em Buenos Aires, vai voltar só amanhã às 11 da manhã, e a gente falava do River Plate que acabou tendo um jogo leal dentro de campo. Foi.
O Peñarol, a gente pode esperar a mesma coisa? Assim, a gente ouviu o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, eu tenho ouvido desde do F360, no começo da programação, e ele usou uma palavra que me deixa preocupado, quando ele disse que o Peñarol teve um comportamento bélico desde os acontecimentos no Rio de Janeiro. Então, assim, eu imagino que o Botafogo, como clube e torcida nesse deslocamento até o Centenário, em todo pré-jogo e pós, vai enfrentar mais dificuldades do que o Atlético Mineiro enfrentou aqui do ponto de vista de segurança. Essa palavrinha bélico que o Tairo usou, que é uma visão que o Botafogo tem desse cenário, me deixa mais preocupado. Vamos voltar para Montevidéu? Roberta, o sol que tá aqui, tá aí também, hein? É um sol para cada um, companheira. Nem fala, Edu, muito quente por aqui. Inclusive, antes a gente estava no gramado, tentou vir aqui um pouquinho para a sombra, mas está complicado. É muito protetor solar, porque não tá fácil não. E, Edu, só uma coisa, vocês falavam aí sobre essa questão da segurança. O movimento Ninguém Ama Como a Gente, que é um movimento organizado lá pela torcida do Botafogo, responsável pelos mosaicos, inclusive, no Newton Santos, divulgou também uma cartilha para os torcedores do Botafogo, falando: não andem com a camisa do Botafogo, como vocês trouxeram, tentem não falar português pelas ruas, não puxem músicas do Botafogo por aí. Então, toda essa preocupação do torcedor para essa partida e com essa cartilha também divulgada. E andem juntos, né? Andem em grupo, evitem andar sozinhos, porque em grupo fica mais fácil que haja uma natural proteção social, né? A Roberta trouxe esses detalhes, eu estava aqui ouvindo atentamente o Zupac, viu, o Edu, o Bruno, demais companheiros, sobre essa questão do que o Tairo Arruda falou. A palavra bélico, ela é realmente muito pesada, né? E assim, ontem um discurso do presidente do Peñarol, o Juan Inácio Julio, versou numa direção diametralmente oposta a essa. Ele, o tempo todo, quando perguntado sobre as mudanças que aconteceram no jogo, a transferência da partida do estádio Campeão del Siglo para cá, no estádio Centenário, todo o processo envolvendo a participação do poder público aqui do Uruguai, da Conmebol, ele em nenhum momento fez críticas ao Botafogo e tampouco à Conmebol. Teve um discurso bem, digamos, diplomata com os órgãos com os quais o Peñarol tem relação direta. Ele botou tudo na conta da Polícia do Rio de Janeiro. Colocou tudo na conta do episódio da semana passada. Se remeteu o tempo todo a essa situação como base para todo o cenário. Então, até ainda um encontro, ou de encontro ao que disse o Tairo, a defesa do Peñarol é especificamente em relação à ação da polícia do Rio de Janeiro, não em relação ao Botafogo e tampouco a Conmebol. Tá certo, e o Tairo até fala que o presidente do Peñarol acabou inflamando muito essa partida e por isso até que ele usa essa palavra bélico. É isso, Bruno, volto com você. Não, mas só uma coisa, o dirigente do Peñarol em nenhum momento reconheceu que o torcedor dele não se comportou no Rio, né, pra não falar outra coisa. Isso aí não, né? Sim. Ele só reconheceu que o celular foi furtado. Eu não tinha ouvido ainda, pode ser que já tenha acontecido antes, tá? Mas confesso que eu não tinha ouvido. O presidente do Peñarol reconheceu o furto ao telefone celular, que é a base de toda a problemática ocorrida no Rio de Janeiro semana passada. Tomei até um susto quando ele falou, sim, teve o celular roubado. E aí depois, as consequências desse roubo, com toda a confusão que aconteceu entre as pessoas que moram naquela região e os cariocas que estavam na praia, enfim, e os torcedores do Peñarol que estavam mais agrupados, é que se desencadeia todo o pós-roubo do celular. Mas o presidente do Peñarol confessou que de fato foi esse o estopim do problema todo. Infelizmente a gente entra na discussão que seria do campo, mas acaba voltando por tudo isso que acaba envolvendo o jogo, mas acho que o Edu foi muito legal que o Edu lembrou, e o Zupac, que os jogadores do River tiveram um bom comportamento. Inclusive tem uma imagem que é muito legal do Daverson e o Colídio trocando camisa no vestiário. Por mais que um provoque, que o outro queira a classificação, o que vale vai ser sempre isso. O Colídio virou parça dele. Não sei se parça, mas pelo menos ele tem uma camisa do Daverson. Se deram bem nesse momento. Mas assim, a gente nem fala, e a gente vai valorizar muito, acho que a partir de amanhã, essa história que o Botafogo tá fazendo de pela primeira vez chegar à decisão da Libertadores, Dom. Isso é muito grande pro botafoguense. E a quantidade de títulos que ele deixou pelo caminho? Palmeiras, São Paulo, Peñarol. Deixou 11 títulos. 3 do Palmeiras, 3 do São Paulo, LDU. 5. E assim... Se considerar ainda a fase de grupos, tem a LDU. Sim, exato. E no mata-mata, em todos os momentos, lógico, o jogo Palmeiras se desenhou de uma forma complicada, São Paulo decidindo nos pênaltis, mas em todos os confrontos a gente viu um momento de um Botafogo espetacular.
Sim. No jogo de ida contra o Palmeiras, no primeiro tempo contra o São Paulo, no Rio de Janeiro, agora o segundo tempo no Newton Santos, que foi o melhor tempo de um brasileiro em muito tempo na Libertadores, e chega muito credenciado. Eu acho que a decisão de poupar os jogadores é corretíssima, né? Não tem nem o que discutir, eu não vejo nenhum menosprezo ao adversário, até porque eu só vejo uma valorização... A gente só tá especulando, né, Donk? Oi? A decisão não está ainda tomada. E detalhe, é importante informar, desculpa te interromper, Imagina. Mas até para poder elucidar mais a discussão, é importante informar, e a Roberta está aqui que não me deixa mentir, ou pelo menos não me deixa mentir sozinho, que é a história de que o Arthur Jorge só passa a escalação para o time na pré-eleição. Ele não conversa com mais ninguém, ele não compartilha com os pares dele, ele não fala para os funcionários. O cara que imprime a escalação, nem mais se tem isso hoje em dia. Se existisse, só ia receber a escalação junto com a imprensa, 1h30 antes, porque é jogo de Conmebol Libertadores. Então é de fato algo fechado dentro da mente do treinador. Então a gente está especulando que ele vai preservar. Mas olha, ter certeza absoluta só quando a escalação sair. Eu preciso só me despedir da dupla. E é importante a gente lembrar também, Edu, né? Vou me despedir de vocês aí. E assim, a campanha, né, que o Botafogo vai construindo é pra entrar naquela conversa das maiores de sempre. Sim. Como foi a do Corinthians de 12, que é enorme, passando pelo Santos, pelo Vasco, né, a final contra o Boca. Recentemente teve uma do Palmeiras eliminando São Paulo, o Atlético e o Flamengo. Mas essa é pra entrar aí na galeria das maiores. Edu e Zupac, já me despeço aí de vocês, tá? Não, olha só o tamanho o Botafogo teve pré-Libertadores, lesão do Júnior Santos. Verdade. Começou mal fase de grupos, janela europeia muito forte, derrubou vários campeões e vai chegar na final tendo que jogar num outro estádio. É uma história épica. É demais. Vai ser se for campeão, o Atlético Mineiro bate na madeira e diz que não, espera que não, vai ser o primeiro campeão desde o Estudiantes de La Plata, em 2009, a vir da pré-Libertadores, ou da primeira fase, das fases iniciais da Libertadores. E aí tivemos Corinthians 2012, acabando com o tabu de não ganhar Libertadores, Atlético Mineiro 2013, Fluminense no ano passado. O Botafogo pode ser o último dos 12 gigantes da região sul-sudeste a vencer o título. Os outros 11 já tem. O Botafogo quer esse título inédito. E o mais legal é que a gente vai acompanhar tudo de perto aqui nos canais ESPN. Bruno, valeu, até a próxima, parceiro. Até mais. Vocês já voltam, a gente continua aqui com o Rafa e com a Roberta. Bom, acho que nenhum questionamento sobre essa possível e provável escolha do Arthur Jorge, Breiler. Nenhum, até porque o Botafogo hoje tem duas missões. Carimbar a classificação, que já está encaminhada, e o principal, não ter baixas para a final e principalmente para a sequência da temporada. E aí é de suspensão, poupar os jogadores que estão pendurados e também segurar no aspecto físico. O Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro, tem essa jornada paralela além da final e vai ganhar em um respiro de quase um mês até a final. Então, essas missões são muito claras para o Botafogo administrar e até administrar o ambiente, não entrar em pilha, não tentar colocar no jogo uma atmosfera desnecessária por causa dessa vantagem. E o Botafogo, o que aconteceu nessa temporada foi uma revolução. A gente tem um Botafogo que, do time titular, como remanescente do ano passado, só tem o Marlon Freitas, apenas um jogador, o resto mudou todo mundo, uma nova forma de jogar, um novo estilo de liderança. E quando o Botafogo, na fase prévia, enfrentou o Red Bull Bragantino, nosso comentário aqui era, é tudo igual, não há favoritismo aí. Isso aí. O Botafogo, por tudo que passou, entra até desacreditado. Verdade. E hoje o Red Bull Bragantino está lutando contra o rebaixamento e o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro e muito perto de uma final de Libertadores. Então, por tudo isso, é de se exaltar a maneira também como o Arthur Jorge encaixou e promoveu essa revolução no time botafoguense. E aí, Roberta, tem um clássico já, né? O Breiler falava dessa questão do brasileiro. Terça-feira, certo? O clássico contra o Vasco da Gama. Então, essa agenda aí botafoguense também. É isso, tem o clássico Botafogo, Tem? Líder desse campeonato. Sim, tem Nem clássico. lembramos disso. Líder do Campeonato Brasileiro. E só falando também aí, só complementando o Breiler sobre essa campanha do Botafogo, o Arthur Jorge usa algumas palavras até de impacto que ele fala. O Botafogo foi dado como morto, né? Porque ali, naquela primeira fase, tiveram algumas oscilações e que o Botafogo era um gigante adormecido e esse gigante, então, aí dando
grandes passos para tentar chegar nessa final. Tá pertinho, Rafa. Tá bem, já tá na final. Na final já está, tá perto do título, né? Pro Arthur Jorge. Pro Arthur Jorge. É sempre o Arthur Jorge, né? Roberto é curioso. É sempre o Arthur Jorge. Mas você tem razão. De fato, mas ele chega e tem todo um processo, e para técnico estrangeiro esse processo, ele até tende a ser mais demorado. E no caso dele é até uma exceção que justifica a regra. Porque a gente vai lembrar de grandes trabalhos de técnicos estrangeiros recentemente no futebol brasileiro, e o Arthur Jorge já está entre eles. Acho que como longevidade e associando competitividade e conquistas, o Abel Ferreira está bem à frente ainda de todos os outros. Vamos lembrar do Arthur Jorge e tudo mais, do Jorge Jesus e tudo mais. Agora, ele tem uma certa agilidade nesse diagnóstico. Ele consegue com muita perspicácia perceber os problemas e começar a atacar. Tanto que quando ele chega, aquele jogo contra a LDU, pela fase de grupos, lá em Quito, ele chega botando 4 atacantes, ele chega botando o que ele fazia no Braga, nos jogos contra os times de menor investimento. E todo mundo pensando que loucura, na altitude, Exatamente. 4 atacantes. E hoje é assim que joga esse Botafogo. Porque contra Sport, Benfica e Porto, não. Ele metia linha de 5, ele não é bobo, né? De bobo não tem nem vocação, o Arthur Jorge. Mas então é isso, assim, resumindo e devolvendo a você, Bruno, ele teve essa felicidade de um diagnóstico em tempo recorde e os frutos estão sendo colhidos agora. É isso, então. A gente segue daqui acompanhando longa jornada pra gente mostrar todos os detalhes, toda essa preparação para esse jogo entre Peñarol e Botafogo. Bruno. Bom trabalho aí pra vocês, tá? Até mais. Estamos de volta, hein, com o Botafogo que vai à decisão da Conmebol Libertadores, conquistando assim a sua melhor classificação na história da competição. Foi semifinalista 2 vezes, já esteve também nas oitavas, caiu na fase de grupos em 14 e nas quartas em 2017. O Glorioso tá aqui no Sport Center. Vão todos aqueles que eu entender que façam falta para o jogo. Não tenho intenção de olhar para o jogo de uma forma, não posso estar a fazer algo contrário àquilo que digo. Vamos para disputar o jogo, para ganhar o jogo. Obviamente que nós sabemos a vantagem que temos. Sabemos também daquilo que é a necessidade que a equipe possa ter em termos daquilo que são as opções. Vou-lhes dizer é que vamos com todas as armas que nós tivemos à disposição para podermos vencer também o jogo no Uruguai. Nós temos que sair a jogar sabendo que há uma vantagem importante, pero que não há nada decidido ainda. Temos pela frente 90, 95 minutos, mais um jogo, e vai ser muito agressivo para mim Peñarol. Eles vão a sair com tudo desde o começo do jogo, são jogadores muito rápidos. Então, se estamos finos da bola, eu acho que vai sair tudo bem pra gente. O Glorioso em busca da glória eterna. Roberta Barroso, nossa gloriosa repórter. Ô, Roberta, você que é do Rio de Janeiro, a Marina da Glória fica perto de Botafogo, não fica? Tem tudo a ver, é isso? São sinais? Fica. Sinais, hein, Roberta? Sinais. Verdade, sinais. A glória eterna chegando, Marina da Glória perto de Botafogo, pode ser um belo sinal. Tudo bem, Bruno, Rafa? Bom dia. Bom dia, Roberta. Mais uma vez, abraço ao Fã de Esporte, que está conectado com a gente. E Botafoguense não gosta de sinais, né? Nem um pouco, né? Não é nem afeito esse tipo de coisa. Nem um pouco. Então a gente só passa aqui, Bruno, para já comentar sobre essa partida de logo mais. Estamos no Estádio Centenário. Ontem, toda aquela confusão, a gente pode dizer assim, muitas reuniões entre os órgãos públicos, a Conmebol, o próprio Botafogo e Peñarol para definir o local da partida, se teria essa alteração aqui para o Estádio Centenário. Lembrando, esse jogo seria no Campeão del Siglo. O ministro do Interior, em um pedido formal, diz que lá a partida só aconteceria com torcida única, e aí começou todo aquele desdobramento, e ontem, no início da noite, então, a Conmebol bateu o martelo para a partida ser realizada aqui, sendo que está uma correria, faltam 10 horas para esse jogo, e ainda estão fazendo a marca do cal, tem cadeiras quebradas logo aqui atrás da nossa câmera, e eles estão retirando parte das cadeiras, cimento, no local onde vai ficar a torcida do Botafogo ainda não tem a divisão, a proteção, placas de publicidade também aqui atrás da câmera, então uma correria para essa partida ser realizada aqui no Estádio Centenário logo mais, e tem esse jogo que o Botafogo também tem uma grande vantagem. Ou seja, Rafa,
Que loucura esses últimos dias. Verdade, Roberto. Acho que finalmente vamos poder falar de bola hoje, né? Sim. Porque ontem falamos só sobre extracampo, dadas as confusões envolvendo aí toda a mudança do jogo. E no final prevaleceu a sensatez, né? Porque se havia essa possibilidade de um estádio em condições de receber as duas torcidas, não fazia o menor sentido você prejudicar os alvinegros que estão vindo do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil para esse jogo com passagem comprada, hotel pago, ingresso comprado. Seria realmente algo péssimo, sem contar que você iria acabar, né, causando um desequilíbrio esportivo. E é justamente contra isso que a Conmebol trabalhou ontem, lutou, aliás, desde anteontem, quando recebeu formalmente esse comunicado do ministro do Interior aqui do Uruguai. É um estádio muito antigo, né? Pensar que a Copa do Mundo começou aqui. É um estádio de 94 anos. E grande parte da estrutura original, ela está preservada. Cadeiras de concreto, hoje em dia, isso nem é mais permitido pela própria lei da FIFA. Então, é necessário sim que algumas adaptações sejam feitas. A capacidade do estádio é para 60.235 torcedores. Só que tanto o Peñarol quanto o Botafogo requisitaram a Conmebol, fizeram uma consulta acerca de uma possível majoração em relação à quantidade de ingressos, né? Mas isso foi totalmente soterrado pela Conmebol, então não há carga extra. Foi uma tentativa do Peñarol e o Botafogo também disse que não tinha sentido nenhum, até porque ele comprou 4.000 bilhetes, mas a expectativa é que nós tenhamos aqui, no máximo, 1.700, 1.800 torcedores do Botafogo que vão testemunhar a classificação do Fogão para a final da Libertadores. É isso, falta pouco. Faltam 90 minutos para o Botafogo, então, tentar aí carimbar. A gente fala tentar porque o Arthur Jorge fala sempre. O Arthur Jorge é você? Não, o Arthur Jorge. Ah, o Arthur Jorge. Isso, ele fala sempre pés no chão, então é isso. O Botafogo em busca dessa vaga inédita na final da Conmebol Libertadores. Bruno. Tá bom, Roberta, Rafa, vocês já voltam pra gente falar bastante dessa partida e, claro, de todo o ambiente que envolve também essa semifinal da competição. Agora é a vez do Botafogo, que pode se dar ao luxo de poupar jogadores, alguns estão pendurados com cartões. O Botafogo que aplicou um sonoro 5-0 e olha que querem complicar a vida do torcedor do Botafogo e não vão conseguir. É louco, 5-0, esquece. Faltava pouco mais de 24 horas para o início da partida, quando a Conmebol alterou o local da semifinal da Libertadores. Após um dia de confusão entre a entidade e o governo uruguaio, o Estádio Centenário, também em Montevidéu, foi confirmado como palco oficial. Antes, o jogo aconteceria no Campeão del Siglo, casa do Peñarol. Mas as autoridades não garantiram a segurança dos torcedores visitantes no local. Mais de 1.600 ingressos foram vendidos para botafoguenses. Quem chegou no país de forma antecipada vem sofrendo com ameaças. Um pouco receoso, mas confiando na polícia uruguaia. Os conflitos começaram antes do primeiro jogo, ainda na semana passada, aqui no Rio de Janeiro, quando mais de 300 torcedores uruguaios foram detidos por vandalismo na Praia do Recreio. 21 deles continuam presos no Brasil. O Estádio Centenário tem capacidade para 65 mil pessoas, 25 mil a mais do que o Campeão del Siglo, além de estar localizado em uma área mais central da cidade de Montevidéu, o que facilita o policiamento. Em meio à confusão, o Botafogo chegou ao Uruguai no início da noite de ontem, já sabendo da mudança. Na saída do Rio de Janeiro, a equipe foi festejada pelos alvinegros. Apesar de ter 5 jogadores pendurados, o Botafogo viajou com força máxima para o Uruguai. Antes da partida, Arthur Jorge vai ter que definir se John, Barbosa, Gregório, Luiz Henrique e Igor Jesus começam no time titular. O torcedor alvinegro já tem uma opinião. Poupa o time contra o Peñarol? Poupa, melhor poupar. Tem ausência ali que dá para suprir com o Tiquinho, com o Alan, com o Danilo, melhor poupar. Caso decida preservar os titulares, a provável escalação alvinegra terá Gatito Fernandes, Vitinho, Bastos, Adrielson e Cuiabano, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Oscar Romero, Thiago Almada, Savarino e Tiquinho Soares. A minha principal ideia era pedir uma sugestão à Conmebol que pudesse atualizar aquilo que é os seus regulamentos para que isto não pudesse acontecer. Não acontece na Europa também. Não faz sentido nenhum
estarmos a ter os jogadores pendurados, como vocês dizem, e depois não os ter na final. E isto para dizer o quê? As finais, para bem do futebol sul-americano, querem-se os melhores jogadores lá dentro de campo. Precisando de um resultado com 5 gols de vantagem para levar a disputa para os pênaltis, o provável Peñarol tem Aguerre, Milans, Mendes, Guzmán Rodrigues e Maxi Oliveira, Garcia, Pérez, Darias, Léo Fernandes e Baez, Silveira no ataque. Com larga vantagem, podendo perder por até 4 gols de diferença, o Botafogo está a um passo da partida mais importante da história do clube. Poucas vezes eu senti um grupo assim. Não jogo por mim, senão jogo por você, por você, por você. E eles também. Então, assim é mais fácil brigar por todo. Pode ser poupado hoje, tudo em virtude dos cartões, né? Fala-se muito que ele poderia colocar o Adrielson entre os zagueiros, o Cuiabano ali na esquerda, o Danilo Barbosa também no lugar do Gregory, por exemplo, o Tiquinho Soares no lugar do Igor Jesus. E aí aquela dúvida entre o Oscar Romero ou o Matheus Martins para a posição do Luiz Henrique, porque eles têm cartões, não precisa arriscar. O Botafogo tem tudo, na minha opinião, já está na final, mas claro, tem que consolidar isso em campo. Então, um Botafogo misto não seria nada impossível. Cara, os caras têm que estar muito desconectados para não ganhar esse jogo, para não classificar. Sabe? Tem um time que gosta de jogar bem fora de casa também. Não, tem que ser aquela noite que, cara, que dê tudo errado e mesmo dando tudo errado, 2-0 Peñarol. Não, e se ficou 5, por exemplo, se perdeste 5-0, vai para pênaltis. Sabe assim, Loirão? Então, independentemente do time ali, a gente mostrou a prévia, você falou do Oscar Romero e o Almada, característica né, de posição pelo menos, né? Porque o Oscar Romero é um meia ali de criação. Então, assim, você tem que ter um comportamento, uma atitude, também não abrir mão da partida, tentar jogar um pouco, ter um pouco mais da bola, até pela característica dos jogadores. Mas, cara, assistir esse jogo, continuar admirando o jogo do Botafogo, mas praticamente já está liquidada essa situação. Vamos, então, aos palpites. Começamos por Peñarol e Botafogo. Nossa. Ulisses. 3-0 pro Botafogo. Nossa senhora, Chico. Ulisses. Esse jogo vai ser 1-1. Capela. O Botafogo ganha, mais perde. Deu uma dilmada agora, mas vai ser 2-1. Pra quem? 2-1 pra quem? Ganha, mais perde, que classifica, mais perde o jogo. 2-1 pro Peñarol. 2-1 Peñarol. Por isso que eu falei que eu dei uma dilmada aí. Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar. O aniversariante hoje está perdoado. 2-1 Peñarol. Peñarol vence a partida hoje por 2-0 e o Fogão tá na final campeão da Libertadores. Dedê. Eu tô achando que esse jogo vai terminar 1-1. 2-1 pro Botafogo. Boa. É o meu palpite. Agora, Everton Guimarães. Já está projetando a final diante do Botafogo? Renata, projetando e eu entendo. E aí sem ondinha, tá? Sem ondinha. O Botafogo gastou mais de 350 milhões para reforços, né? O Botafogo tem um time com um poder ofensivo absurdo, tem uma defesa muito firme, trabalho espetacular sendo feito. Aliás, por todos, né? Desde a análise de mercado, de desempenho, passando... Bom, por quem tem que colocar dinheiro lá, é o papel dele, colocar dinheiro, e ele colocou, e foi muito dinheiro, e o Botafogo não chegou à final da Libertadores e não lidera o Campeonato Brasileiro por um acaso do destino, né? Faz isso por muitos méritos, principalmente quem está por trás de tudo isso, que é quem investiu e colocou dinheiro lá. Então eu entendo, Renata, que é igualdade de condições. Igualdade de condições, porque o Atlético tem jogadores decisivos, um sistema defensivo muito sólido, o Botafogo também tem jogadores decisivos e um sistema defensivo muito sólido. Só que eu acho que o trabalho do Milito tem se sobressaído, porque o Milito, quando precisa atacar o adversário, ele ataca, quando precisa se defender com muita segurança, ele faz. Então eu vejo assim um trabalho do Milito ligeiramente superior ao do Arthur Jorge. Mas eu acho que time por time, igualdade de condições, Renata. As duas finais que o Atlético está em absoluta igualdade de condições. Não vejo favoritismo do Botafogo, do Galo e nem do Flamengo e do Galo. Para mim, igualdade de condições, mas agora, se o papo é Libertadores, chegam muito iguais, só que com uma diferença que o Botafogo se dá muito bem no tapetinho e lá na Argentina não vai encontrar esse piso, que acelera muito o jogo, que favorece muito o Botafogo. Acho que isso acaba ajudando um pouco mais o Atlético, mas absolutamente aberto, 50-50, sem trelelê, Renata. Essa é a verdade. Everton, ninguém duvida que com um time titular, reserva, misto, o que o Arthur Jorge decidir fazer hoje,
o Botafogo vai passar, porque 5-0 é uma vantagem monstruosa. Se, por um acaso, perdesse de 5-0, vai para pênaltis ainda, teria mais uma chance ainda o Botafogo. E fez um jogo, um segundo tempo, especialmente contra o Peñarol, digno de almanaque, de ser lembrado, histórico. E hoje ele pode, inclusive, pensando nos cartões, porque se algum jogador tomar cartão, não estaria disponível para a final. Então, hoje ele pode, inclusive, dosar o elenco, colocando o Gatito Fernandes no lugar do John. Aqui o Vitinho pode dar lugar ao Matheus Ponte. Na zaga, há uma perspectiva do Adrielson, que era titular ano passado, jogar essa partida. Aqui ele pode, ou com o Cuiabano, até com o Marçal. O Danilo Barbosa aqui entrando no lugar do Gregory. O Marlon Freitas, que é um pilar nesse meio campo, dificilmente será poupado, mas pode acontecer também. Aí tem essa dúvida se o Almada ia descansar para o Eduardo, que ficou muito tempo fora, lesionado. Savarino, esse deve ir para o jogo. Aqui a dúvida entre o Oscar Romero ou o Matheus Martins, um pouco mais meio-campista, não é? E o outro já um atacante. E o Tiquinho Soares jogando no lugar do Igor Jesus, preservando os cartões, preservando jogadores e provavelmente passando até com tranquilidade. Dá pra poupar até mais, né, Rê? Dá. Se colocar o time aqui do jogo aberto, o Ulisses no banco, a gente consegue... Menos, calma, porque os seus vídeos na internet dizem o contrário. Eu só vejo. Vai sobre verdade, eu nem precisei Eu nem precisei falar, pai. Vale por você, porque eu não aguento. O Botafogo nem o com time Dedê poderia fazer um gol de cobertura lá, que agora ele gostou de fazer gols depois da aposentadoria. Qualquer 3 minutinhos, aí eu tô aí, 3 minutinhos. O SGAB não era nascido, o SGAB não era nascido em 1995. O Grêmio fez um 5-0 no Palmeiras, numas quartas de final. Abriu o placar no antigo Palestra Itália, tava 6 de vantagem e tomou 5. Mas não dá pra comparar nessa situação. Foi 5-1. Não dá. O Botafogo não toma 5 nem com sub-12 hoje, irmão. Pois é, pessoal, o governo aí tentou, o governo lá do Peñarol, né, tentou boicotar aí o Botafogo, né, com historinha que não iria poder ter torcida do Botafogo e tal, isso e aquilo, com birrinha, mas a Conmebol foi muito rápida em anunciar que então fizeram reunião e não chegaram a um acordo, então tiraram o jogo do estádio do Peñarol e vai ser em outro local, né? Segundo as informações, o Peñarol recebe a informação da Conmebol de que o jogo contra o Botafogo será no Centenário e com torcida, né, de jornalista. Então, essa historinha que não teria torcida do Botafogo, acabou essa história, terá sim a torcida do Botafogo, né? O Peñarol recebeu, né, da Conmebol a informação de que o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira, dia 30, pela semifinal da Libertadores, será no Estádio Centenário em Montevidéu e com a presença da torcida, informa o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Até o momento a Conmebol não se pronunciou de forma oficial, nem tampouco o Peñarol, né? A coletiva de imprensa do Ministério do Interior do Uruguai, que estava marcada para começar às 5 horas da tarde, já tem mais de 1 hora de atraso. Isso foi ontem, né? Então, vamos ver o que pode acontecer aí, né, com essas informações, mas terá sim, né, torcida do Botafogo aí para o jogo, né? Então tudo indica que o Botafogo vai levar a sua torcida aí, e tem que ter, né? Já que teve aqui no Brasil a torcida do Peñarol aqui no Brasil, independente do que eles fizeram ou não, tem que ter a torcida do Botafogo lá também, né? E segundo informações é que os caras estão perseguindo lá os torcedores do Botafogo, né? Mas que tudo dê certo, tudo venha correr bem e que o Botafogo consiga, né, fazer um jogo tranquilo e ir para a final da Libertadores da América. Mas e aí? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu comentário, o seu palpite também para essa partida, né, de logo mais contra o Peñarol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!